Não, beleza, pessoal. Eu ganhei 5 mil. Minha primeira proposta de emprego de QA, 5 mil. Mas, em geral, pessoal, ao mesmo tempo que eu estava recebendo a proposta da ClickMax, eu recebi uma proposta ao mesmo tempo para trabalhar na empresa internacional, em Boston, de QA Júnior também, entry level. Então, eu recebi as duas propostas ao mesmo tempo. Se não fosse o voluntariado da ClickMax, eu estaria bem preparado também da mesma forma. Eu já teria ali uma outra vaga que paga em dólar, né? Teria um salário de 4.600 ou 4.700 convertendo ali. A grande maioria das empresas que você vai trabalhar, né, nessa área de tecnologia, você vai ter uma questão da flexibilidade. Então, você vai ter horários mais acessíveis, você vai conseguir muitas vezes quebrar o seu dia em momentos, já que a maioria das vezes você vai ser cobrado de entregar suas tarefas e não de cumprir horários, né? Então, acho que você consegue ter uma autonomia, né? E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria muito trabalhar em modelos híbrido ou home office. Então, era um trabalho que poderia me dar essa liberdade geográfica. Então, eu via, puxa, para trabalhar com tecnologia, eu só conhecia desenvolvimento, então eu não conhecia outra coisa. Tanto que foi que quando eu conheci a parte de qualidade de software, eu não pensei duas vezes em ir a fundo para saber o que era, como era, o que fazia, e desde então eu gostei muito. Para ter esses saltos na qualidade de vida, eu estava disposto a me mudar, cara. Se tiver vaga presencial em Minas Gerais, pagando bem, eu vou. Eu não digo não, eu vou. Só que quando eu consegui a vaga remota, eu pensei, aqui é o dream. Eu só queria entrar na área. Eu tava aceitando me mudar, fazer qualquer outra coisa, que é normalmente que o pessoal aqui faz, para entrar na área de TI. E eu simplesmente realmente consegui meu emprego remoto. E, cara, quando eu consegui meu emprego remoto, eu pensei, cara, velho, eu não vou precisar aqui sair do meu quarto. Cara, é só me programar aqui, ó, ar-condicionado, pronto, botou o fone de ouvido, tô trabalhando. Acabou, não tem trânsito, não tem ônibus. Cara, não tem o que falar, é uma mudança na qualidade de vida. A minha rotina de agora é tudo que eu sempre quis, né? E eu consegui trabalhar numa empresa que, sabe aquela vida de gente que trabalha em escritório, que você vê em filme? Então, basicamente é a minha vida. Embora eu trabalhe home office, mas eu gosto de ir pro escritório. É aquela tranquilidade para as reuniões diárias, você trabalha sentado, então, realmente, minha rotina mudou muito, assim. E o bom do home office é que você pode ir para outro lugar trabalhar. Eu costumo ir para algumas cafeterias, já trabalhei em várias aqui. E vou conhecendo alguns lugares também enquanto trabalho. Agora, a questão da idade, a minha experiência, a minha idade contou a favor. Apesar de eu não ter experiência nenhuma, a equipe estava buscando uma pessoa para diversificar o time. Eu trabalho, eles estavam procurando mulher, estavam procurando uma pessoa mais velha. Eu praticamente sou mais velha do time também. Então só contou a favor, assim. Seja muito bem-vindo à primeira aula do Rota QA. Meu nome é Mene, caso você ainda não me conhece. Eu trabalho como QA há mais de 10 anos. Já trabalhei para empresas do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá. E hoje eu sou líder de QA e também fundador da LuiStack. E só para vocês terem uma noção do meu background, em 2015 eu trabalhava como suporte na HP, ganhando R$1.600 por mês, e já cheguei a salários como QA de $150 mil por ano, caindo na minha conta, pois é. E como aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta, esse é o contrato do meu trabalho como QA. Pode dar uma olhada aí, tá em dólar, tá tudo bonitinho, pra você ver que aqui não tem curva no que eu tô falando. E nesse evento você vai aprender o passo a passo para trabalhar de casa, ganhando de 3 a 5 mil reais, sem precisar de 4 anos de faculdade e começando do absoluto zero. Ou seja, sem precisar de experiência prévia em tecnologia, sem precisar de nenhuma certificação. E eu tenho certeza que muita gente aí tá se perguntando: será que isso é realmente real, né? Será que isso é real mesmo? Será que é possível, mesmo sem faculdade de TI, mesmo sem inglês, mesmo que você tenha aí 30, 35, 40, 45 anos? E eu falo pra você que sim. E eu falo isso porque não só aconteceu comigo, mas eu já ajudei milhares de pessoas a entrar na área e inclusive a trabalhar em empresas como Gol, Kabum, Nubank, aqui no Brasil, ou empresas lá de fora ganhando em dólar. Inclusive, olha só a história do João. Meu nome é João, tenho 32 anos, sou daqui de São Paulo, Osasco. Cara, eu iniciei como menor aprendiz na área de metalurgia, mecânica de usinagem, fiz o Senai, tá? Depois eu trabalhei na área durante um bom tempo, comecei a fazer faculdade na área de automação, só que eu não
não terminei. Só que eu fiquei bastante tempo nessa área de metalúrgica, né? 10 anos, por aí. Aí o que acontece? Eu vi sua propaganda umas 3 ou 4 vezes, só que eu ignorei. Eu ignorei porque não era a área que eu queria. E como eu não estava conseguindo trabalho na área, a propaganda apareceu para mim de novo e eu resolvi dar mais atenção. Pesquisei também a questão de oportunidades, foi o que mais essas duas coisas que fizeram eu migrar para a área de QA. Foi conseguir em 2 meses. Bom, o salário é um pouco acima do que você falou, tô pagando 4.200. Legal. De benefício aqui, não, tá uma porrada, que é primeiro uma parceria com a Udemy, o VAVR tá dando quase 800, VAVR. Eles pagam de 60% a 70% o curso de inglês. Tem o convênio normal, tem o convênio odontologia, tem o convênio com psicólogo, acho que eles pagam 60% do valor. Nutricionista, tem convênio com a Pets, convênio de Pet Shop, né, a Pets. Sei. E é verdade, é remoto ou ele é híbrido? Remoto. Então, para você entender um pouco melhor como que eu posso te ajudar a migrar de área, ganhando inicialmente de 3.000 a 5.000 reais por mês, trabalhando como QA da sua casa, primeiro você tem que entender como que eu cheguei até esse ponto e inclusive avancei até os altos níveis da área de QA. Então vamos lá, em 2013 eu entrei na faculdade de Ciências da Computação querendo me tornar desenvolvedor, programador, como muita gente já conhece, inclusive provavelmente até mesmo você já tenha pensado nisso. E assim, eu tinha um objetivo muito claro, programação era sinônimo de bom salário, era ganhar bem, estabilidade, futuro e futuro garantido, e era tudo que eu mais queria na minha vida. Só que durante a faculdade, os meus pais se separaram. No mesmo período, eu desenvolvi uma doença que ela é chamada púrpura, um problema de sangue, tá? Que, bem, no final das contas, eu tive que tirar o baço, tá? Eu fui internado 3 vezes em menos de 2 anos, fiz cirurgia, me tratei, hoje tá tudo bem, tá tudo certo, hoje eu já não sofro mais disso, mas isso foi algo que impactou demais. Inclusive, eu perdi meses de aula nesse meio tempo, né? Que exatamente quais matérias que eu perdi? Matéria de programação. Eu queria virar desenvolvedor e eu perdi um monte de matéria de programação na faculdade. E quando eu voltei, todo mundo que estava na minha turma já tinha avançado muito. Inclusive estavam pegando estágio, aprendendo coisas mais avançadas na área de programação e eu estava tentando recuperar o que eu tinha perdido. E de verdade, isso acabou criando um enorme bloqueio para mim para realmente aprender programação. Foi muito difícil mesmo. Eu demorei muito para poder quebrar isso. E assim, eu cheguei até a achar que TI não era para mim no final das contas, que eu não servia para a área de tecnologia, que já que não dá para ser programador, não dá para ser mais nada. E eu me sentia completamente que eu não era capaz. Eu não sabia o que eu tinha que estudar, nem por onde começar, para realmente conseguir um trabalho. Só que em 2014 eu consegui um trabalho, eu consegui uma vaga de suporte na HP. E na época o meu salário ele era de mais ou menos uns R$1.600 aí. Eu tinha uma rotina normal, eu acordava super cedo, né, porque era presencial, pegava trânsito, felizmente não era tão longe da minha casa, mas ainda assim eu tinha que pegar 2 ônibus e um fretado para poder chegar. Mas a verdade é que eu não me sentia nada valorizado e eu também não vi um crescimento na área, né? A suporte não tem um crescimento muito grande. E não só isso, tá? Eu sentia que eu trabalhava muito e eu ganhava muito pouco. Parecia que eu me matava de trabalhar e eu não chegava em lugar nenhum e, não tinha plano de carreira, sabe? E quem já trabalhou com suporte, talvez você já tenha trabalhado com suporte, você sabe, ninguém chega no suporte feliz. Sempre é um problema novo e, pra mim, é um trabalho extremamente estressante para mim. Foi um trabalho que corroeu a minha alma por bastante tempo. E depois de um tempo, eu entendi que essa vida não era para mim, não era isso que eu queria para minha carreira. E eu fui correr atrás de outras oportunidades. E eu consegui achar uma oportunidade de analista de sistemas na Mercedes. Assim, gostava de trabalhar na Mercedes e analista de sistemas parecia alguma coisa legal. Eu era estagiário e eu fazia basicamente, no final das contas, o que um QA fazia. Só que eu não fazia a menor ideia disso. Então eu testava, eu garantia a qualidade do sistema antes de entregar para o usuário final. E eu também fazia muita documentação, muita mesmo. Então, foi assim que eu acabei meio que ganhando um pouquinho de experiência como QA, mesmo sem saber, tá? Mesmo sem ter a mínima noção de que a área de qualidade existia, né? Mesmo que eu fizesse ciência da computação, isso não era falado na faculdade. Porém, na época que eu tava na Mercedes, o mercado, ele tava difícil, tá? Ele tava bem difícil, crescendo muito pouco. Então, quando o meu contrato acabou lá, eu basicamente fiquei desempregado.
Eu não fui efetivado. E foi nessa mesma época que no Brasil tava com aquela crise, né? Inclusive a própria Mercedes passou a pôr um período de demissão em massa. Eu lembro que o pessoal entrou tudo em layoff na época. E, inclusive, tem até aqui o momento que isso aconteceu, ó. Foi lá em 2016, né? Era a época que eu tava lá e eu tava aqui nesse meio, tá, pessoal? Se bobear, se procurar bem, eu tava aqui. Não porque eu tava fazendo alguma arruaça, nada disso, ou eu só tava esperando pra ver se eu ia poder entrar ou não, né? E aqui, ó, tinha o PDV que tava acontecendo, né? E demitiram mais de 370 pessoas só na Mercedes, tá? Isso aqui só falando da Mercedes. E era uma demissão voluntária e tinha mais de 1.047 pessoas que realmente entraram no PDV, né? Que pediram pra sair. Foi bem complicado essa época. Era uma época que o país em si, ele tava em crise. Então, como eu precisava de um trabalho, no final das contas, eu comecei a buscar vaga em 2017. E durante essa busca, eu recebi uma ligação de uma startup, né, uma empresa pequena chamada Cargo X. Eu não fazia a menor ideia. E eles me chamaram para uma entrevista dizendo que eles precisavam de uma pessoa que sabia testar. Eles queriam um testador. Aí eu, testador? Quando eu fui entrevistado por eles, eu me dei conta que todas as habilidades que eu tinha aprendido como suporte na HP e até mesmo quando eu estava trabalhando como analista de sistemas lá na Mercedes, era justamente o que eu precisava para trabalhar como QA. E eles reconheciam isso, tá? Eles realmente viam que isso era ótimo. E é por isso que eles me contrataram e começaram a me pagar R$3.500. E de verdade, eu tava ganhando, sei lá, R$1.700, R$1.800 no estágio lá da Mercedes. Pagava relativamente bem, né, por ser um estágio, mas eu pulei para R$3.500, eu dobrei meu salário. E naquela época, a gente ia pro escritório para fazer entrevista. E hoje em dia é praticamente tudo online. Então, tipo, eu lembro de ir fazer entrevista, conversar com a gerente na época. E dias depois, eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovado. E, cara, foi absurdo para mim. Eu fiquei extremamente feliz. Eu tava desempregado, então eu precisava de alguma coisa, né? E pô, uma área dentro da área de tecnologia, uma área que eles chamavam de QA, de tester, eu sabia fazer aquilo, sabia fazer bem, inclusive eu pontuei bastante isso, que eu sabia trabalhar com testes, porque era basicamente o que eu fazia na Mercedes, e assim, foi incrível, eu amei trabalhar na Cargo X. Foi uma empresa que eu tinha um salário excepcional. Eu lembro que eu me sentia completamente rico naquela época. E, de verdade, quando eles falaram que eu tinha sido aceito, eles perguntaram, você quer participar? Eu falei, lógico, é óbvio, bora, vamos agora. Mesmo sem saber direito o que eu tinha que fazer. Ou seja, eu literalmente caí de paraquedas, tá? Numa área que eu não fazia ideia de como funcionava. E lá dentro, o meu coordenador, o Sidão, ele olhou pra mim e falou assim, Henrique, você consegue trabalhar nessa área e ganhar igual a um desenvolvedor. Os salários, eles são tão bons quanto e tem muita vaga aberta. Porque eu perguntei pra ele, eu falei assim, pô, sabe, eu tava querendo ainda meio que virar desenvolvedor, eu ainda tinha isso na cabeça, porque eu não conhecia a área de QA. Eu falei assim, meu, como que funciona essa área? E ele me explicou isso. E ele falou outra coisa que, putz, isso daí bateu na minha cabeça muito forte, que é, você precisa de muito menos requisitos pra conseguir crescer na área, muito menos técnico. Aí eu falei, caraca. E quando ele falou isso, uma chavinha, ó, destravou na minha cabeça. Cara, como que tinha uma área dentro de TI que ninguém na minha faculdade ensinava sobre? Pô, eu fazia ciência da computação, como que ninguém ensinava isso? Assim, eu tava completamente extasiado, eu tava ganhando 3,5 pau, galera, 3 pau, eu dobrei meu salário do nada, vocês entendem? Eu tava desempregado, na verdade nem dobrei, né? Surgiu um monte de dinheiro na minha conta, foi basicamente isso, foi assim que eu me senti, tá? Eu sei que não é assim, mas foi assim que eu me senti. E pô, foi lá na Cargo X que eu comecei a trabalhar, e eu tinha outros 2 QAs que trabalhavam comigo, que nem faculdade de TI eles tinham. Uma menina, né, ela estudava com RI, com Relações Internacionais, e ela trabalhava lá como QA, e o outro fazia Engenharia Civil, nada a ver. E eu lembro muito bem que foi depois dessa conversa com o Sidão que eu tomei a decisão mesmo de entrar de cabeça na área de QA. E eu já tinha dificuldade com programação, eu tava procurando uma área que pagasse tão bem quanto programador, porque, pô, foi basicamente por isso que eu escolhi ser programador, e eu já tava uns meses ali na Cargo X com o Sidão, e eu sentia que o meu trabalho tava rendendo, e eu tava tirando 3,5 pau. Pra quem antes ganhava R$1.600, R$1.800 na Mercedes, trabalhando como suporte e como estagiário, ouvindo reclamação todo dia, sendo cobrado todo dia, eu tava nas nuvens, tava incrível. Só que depois de mais ou menos 1 ano e meio trabalhando lá na Cargo X, eu fui demitido. Me disseram que eu não tava levando o trabalho a sério. Bem, eu era novo, a gente erra, né? Bem, não que eu tenha errado, feito alguma coisa realmente errada no meu trabalho, mas, sei lá, acontece. E mesmo eu ficando lá 10, 11 horas por dia trabalhando, eu realmente gostava do lugar, eu realmente trabalhava feliz lá. E mesmo assim eu trabalhando muito,
eu sinceramente saí com um sentimento de não ter sido reconhecido por aquilo que eu estava fazendo. Não teve uma demissão em massa, nem nada disso, simplesmente meu trabalho estava ruim para eles. Como eu falei, gente, eu realmente gostava da empresa, da Cargo X, pelo um salário absurdo, para mim eu tava rico. Eu lembro quando eles anunciaram minha demissão, eu me ajoelhei no chão, pedindo, pelo amor de Deus, pra eu ficar. Porque eu curtia muito trabalhar com o QA e trabalhar lá. Eu gostava das pessoas, gostava da empresa, gostava do produto. E não preciso nem falar que isso foi bem humilhante. Eu não gosto muito de lembrar disso, mas a gente tem que seguir em frente. Mas assim, óbvio que isso não deu certo. Eles com certeza recusaram e eles só me mandaram embora, né? E mandaram eu dar meus pulos. O que eu não sabia é que ser QA no mercado realmente era visto com bons olhos. E 2 semaninhas depois, eu recebi uma indicação para trabalhar em outra empresa, para ganhar R$4.500, numa empresa chamada Imetrics, prestando consultoria para o Santander. Vocês conhecem esse banco? Deve conhecer. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, porque eu não gostava muito do trabalho e, assim, trabalhar em banco não é tão legal assim, né? Pelo menos não pra mim. E eu resolvi tentar outra vaga, porque eu falei assim, peraí, eu fui mandado embora, ganhava R$3,5, comecei a ganhar R$4,5 nessa vaga. Eu não tô gostando daqui, eu vou começar a trabalhar em outro lugar. Aí eu lembro que eu voltei pro LinkedIn e fui buscar vagas novas, né? Como QA. Eu falei, agora eu sou QA, filho. E aí eu consegui uma outra vaga pra me pagar R$5.700 numa empresa chamada Conductor. Foi muito legal, era uma empresa em Alphaville. Eles me prometeram mundos e fundos, né? Só que assim, não me entregaram nada. Isso não costuma acontecer, tá? Foi a única vez que aconteceu isso comigo. Mas eles falaram que eu ia trabalhar de casa, que ia ser legal, que o projeto era fogo, que era top. Só que assim, a empresa era em Alphaville. Eu tinha que trabalhar presencial e eu morava em São Bernardo do Campo. Em Alphaville e Barueri, gente, pra quem não sabe, é mais de 1 hora de trânsito e eu ia de moto, era quase 1 hora de moto. E, putz, é mó perigoso. Eu pegava Marginal Pinheiros, pegava Castelo Branco, e é perigoso. E assim, isso daí eu fiquei pouco tempo, porque, poxa, eles me trouxeram uma expectativa muito grande e eu acabei não ficando quase nada também nessa empresa Conductor. E foi aí que eu entendi nessa hora que não era só minha capacidade técnica que media o meu valor no mercado. Era além disso, era saber trabalhar como QA. E também contava demais saber me posicionar nas entrevistas. E me conectar com as pessoas certas e entender como achar as melhores vagas no LinkedIn. E eu lembro de aplicar para vagas e poder participar de muitas entrevistas. E nisso, eu fui entendendo e aprendendo como conseguir ser notado a passar nas vagas com os melhores salários mesmo. Inclusive, nessa época que eu trouxe o meu cunhado, o Xande, pra QA, ele tava como dev, ele trabalhava como desenvolvimento, e eu falei assim pra ele, cara, eu tô ganhando mais do que você, e eu tô trabalhando como QA. Aí eu falei pra ele estudar algumas coisinhas lá que eu sabia que ia ajudar ele a se tornar QA, aprender alguns conteúdos que, ele aprendeu super rápido. E ele tava ganhando 2 conto, acho, mais ou menos. 2 e pouquinho, como dev. E ele passou a ganhar R$3,5 como QA. E hoje em dia, inclusive, ele é líder de QA num dos maiores bancos do Brasil. Então, assim, pra você ver como essa área, ela te leva a lugar longe. E aí, em 6 meses depois, né, daquela demissão da Cargo X, que eu tinha um salário de R$3.500, eu mudei pra essa empresa da Imetrics, eu fui pra Conductor, trabalhei, não gostei, e eu continuei procurando vaga. E eu consegui mais uma vaga. E essa vaga foi no mesmo ano, né, 6 meses depois, mais ou menos, que foi uma empresa chamada Amaro, que é uma empresa de e-commerce de roupa, de fashion, basicamente, ganhando R$7.000. Vocês estão prestando atenção? Que em 2017... eu comecei trabalhando como QA na Cargo X, ganhando R$3.500. E em 2018, no finalzinho de 2018, lá para outubro, novembro, se eu não me engano, eu tava ganhando R$7.000. E literalmente escolhendo a minha vaga, gente, eu consegui oportunidade na Imetrics, na Conductor. Inclusive a Conductor hoje eu acho que ela nem se chama mais assim, ela mudou de nome, mas eu pude escolher ficar na Amaro, com o dobro de salário que eu recebia da Cargo X, que eu fui mandado embora. E galera, pra quem acha que eu parei por aí, eu não parei por aí. No ano seguinte, em 2019, eu comecei outro emprego de QA na estratégia concursos. Aí você fala, mas Mene vai trocar de novo de emprego? Me ofereceram R$13.000, cara. R$13.000 com bônus. E foram, de verdade, essas conquistas, principalmente de salário, que eu percebi que era uma área
que dava pra crescer absurdamente. Foi uma época, inclusive, que foi a época que eu casei com a minha esposa, que é minha esposa até hoje, e eu pude fazer uma lua de mel não é em qualquer lugar. Eu fiz uma lua de mel na Europa. Pois é, eu tava vivendo, gente, uma vida sem preocupação e com certeza de que desempregado eu não ia ficar nem ferrando. Porque tava faltando QA no mercado para essas vagas. E, gente, nessa época eu consegui juntar uma grana preta. Só que eu tinha um sonho que era de poder morar no Canadá, tá? Inclusive eu posso falar os valores que eu tinha no banco. Nessa época, lá em 2019, eu tinha mais ou menos uns 100 mil reais no banco, só no banco, né? E quando tudo estourou, né? Vocês sabem o que aconteceu em 2019, aliás, no comecinho de 2020, o dólar, ele disparou, o real virou pó, né? Pô, meu dinheiro que eu tinha, que eu queria ir pro Canadá, eu tava juntando, tinha 100 conto, tinha juntado todo esse dinheiro. Do nada, o real não valia mais nada. Então, assim, vamos dizer que eu tinha 25 mil dólares canadenses na conta, 30 mil dólares canadenses na conta, acho que até um pouco mais. Eu comecei a ter 10, 15. E aí eu pensei assim, gente, eu preciso ganhar em dólar, porque se eu estiver ganhando em dólar, numa moeda forte de verdade, que não desvaloriza do dia pra noite, eu vou ficar bem. Então, pô, mesmo eu ter juntado 100 mil reais, que foi trabalho, pô, querendo ou não, eu trabalhei pra caramba pra juntar aquele dinheiro. Eu preciso me virar. E teve um período aí que eu fui caçar a vaga, porque por mais que eu estivesse trabalhando na estratégia concursos, eu continuei caçando vaga, porque eu queria a minha vaga gringa. E foi nesse período que, em 120 dias, eu recebi 110 contatos de recrutadores. 110 contatos de recrutadores em 120 dias. Eles me achavam, liam meu perfil, pediam pra conversar e me chamavam pra entrevistas. Vocês podem olhar aí, esse é meu LinkedIn. Inclusive, em um desses momentos eu tava buscando uma vaga gringa. Só que em um desses contatos, eu fiz a entrevista, fiz os testes técnicos e eu recebi uma proposta de 15 mil reais CLT mais um monte de benefício. Com ticket, plano médico, odontológico, seguro de vida, home office, plano de carreira. Para muita gente, esse era o emprego dos sonhos. E assim, o ponto é que eu queria ganhar mais que isso. E nessa época, o meu objetivo ele era ganhar em dólar. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu recusei. Eu recusei um salário de 15 mil reais, cara. Quando eu falo isso, até hoje eu fico maluco. Porque eu sabia que os conhecimentos que eu tinha, tanto como QA, tanto quanto entrevistas e carreira no geral, iam me levar para vagas com salários maiores, bem maiores. E depois de um tempo buscando, foi o que aconteceu. Eu cheguei a trabalhar de casa para uma empresa americana, ganhando em dólar, que era o que eu queria. Sem precisar pisar no escritório, sem trânsito, sem horário rígido. Eu já estava trabalhando já de casa, já tinha um tempão, mas eu achei a vaga trabalhando do Brasil para ganhar em dólar. E com tempo para viver do jeitinho que eu queria. Eu lembro que esse momento era sensacional, porque eu trabalhava para essa empresa, eu tinha dinheiro sobrando, galera, eu ganhava em dólar, eu tirava de 4 a 5 mil dólares por mês. Isso daí dava mais ou menos uns 25 mil reais na época. Eu ganhava em hora, né, então tinha esse ponto. Eu lembro que eu parava no meu almoço, eu ia no shopping, né, porque eu morava perto do shopping na época, em São Bernardo, comia onde eu queria, tomava meu cafezinho, eu nem olhava pra conta, eu só pagava. Porque tanto faz, eu tava guardando tanto dinheiro. E nesse momento, eu tive uma segunda virada de chave. Eu tinha conseguido um emprego remoto pra gringa que tava ganhando em dólar. Eu podia trabalhar não só de onde eu quisesse no Brasil, mas de onde eu quisesse no mundo. E, gente, eu tinha o privilégio de nunca mais ficar desempregado. Porque assim que eu me mantive desde que eu tinha iniciado como QA ali na Cargo X. E até hoje, tá, galera? Até hoje, eu não fico desempregado. Eu fui morar no Canadá e eu pude realizar o sonho da minha vida. Foi lá que a minha família cresceu, com a Yuna, com a Lilith, e hoje, né, a gente tem a Ivy também que veio depois. Elas são minhas filhas aí, minhas cachorrinhas. E galera, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. O Joey, por exemplo, né, pra você que tá achando que é só com o Manny que isso acontece, quando ele me procurou, que foi quando eu trabalhava lá na Estratégia Concursos, ele tinha mais ou menos uns 45 anos, se eu não me engano. E ele era da área de marketing, ele não tinha inglês, ele não tinha faculdade de TI, de nada. E hoje, ele trabalha como líder de QA em uma empresa americana, ganhando em dólar. Olha aí. O QA não é só a parte de automação, o QA é um mundo muito complexo. E é esse mundo que o Henrique acabou me mostrando, que era um mundo completamente diferente, mais uma vez, do que eu tinha na Volkswagen, né? Então, eu acho assim, não demorou muito, em 3 meses eu já estava realocado, já comecei a trabalhar com o QA dentro da Gol Airlines e graças
ao meu esforço de estudar bastante e também a tudo que o Henrique me sugeriu a correr atrás. Então, no meu ponto de vista, e o meu sincero ponto de vista é o seguinte: estudem, vão atrás e tentem entender o caminho das pedras que o Henrique está ensinando, porque o que o Henrique está ensinando é ouro. Então, se vocês conseguirem seguir esses conselhos, seguir esses passos, eu tenho certeza que vocês vão fazer aquele atalho, aquele shortcut na sua carreira. Vocês vão conseguir migrar, vocês vão conseguir se sair bem numa entrevista, vocês não vão ficar perdidos, vocês vão entender o que é o mundo de QA. E assim como eu consegui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também, desde que vocês sejam dedicados ao que vocês estão querendo fazer. E foi nesse processo de ensinar para outras pessoas como entrar na área e conseguir as melhores vagas e oportunidades que eu me dei conta que qualquer pessoa que tivesse vontade de mudar e seguisse aquilo que eu estivesse orientando, conseguiria vir para a área de QA. Porque é a área que ainda é um oceano azul de oportunidades, com vagas sobrando no Brasil e lá fora, pô. O que faltava para mim na época e o que faltou pro Joe e pro Xande foi simplesmente entender primeiro que eles eram capazes e depois aprender os conhecimentos certos e se posicionar para o mercado de maneira correta. E é justamente isso que a Rota QA vai te dar. Agora, eu quero te mostrar o que QA, que é uma das maiores oportunidades do mercado hoje. E eu falo isso com uma certeza que vem de quase 10 anos dentro dessa área. Fala comigo um pouquinho, porque isso aqui é importante, beleza? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já ficou sem conseguir fazer um Pix? Já tentou finalizar uma compra no aplicativo e travou no meio? Você já mandou uma mensagem e ela ficou rodando sem enviar? Isso já deve ter acontecido com você. E adivinha, isso daí não é azar. Isso daí é uma falha de software. É exatamente esse tipo de problema que o QA existe para evitar. Ó, vou falar para você o que é QA na prática. Eu vou te mostrar o que um QA faz no dia a dia. Porque isso aqui vai te surpreender e eu tenho certeza porque me surpreendeu. Ele não programa, ele não cria o sistema do zero. O que ele faz é testar, documentar, identificar a falha e garantir que o produto final vai ser entregue da forma prometida. E lembrando, você vai achar a falha, mas você não precisa consertar ela. Quem vai consertar ela é o desenvolvedor, você só precisa encontrar ela e documentar essa falha. E pensa assim, o desenvolvedor ele constrói a ponte. O QA é quem vai lá, antes de qualquer carro passar, e verifica se essa ponte aguenta o peso. Agora, deixa eu te mostrar o tamanho do que está em jogo quando essa ponte ela falha. Presta atenção nesse caso aqui do iFood. Em julho de 2025, o iFood, o maior app de delivery do Brasil, ele tem mais de 80% do mercado. Você deve conhecer. Ele apresentou uma instabilidade e o app travou. O iFood corrige falha, mas usuários devem atualizar o aplicativo. Veja como fazer. Então isso aqui literalmente está te explicando como resolver esse problema. O aplicativo de entregas do iFood informou que corrigiu uma falha apresentando neste sábado, mas que os usuários devem atualizar o aplicativo para voltar a fazer pedidos. Gente, o app travou. Os pedidos eles não eram finalizados, tá? Só para você entender um pouquinho mais de como que funcionou esse problema. E os restaurantes tiveram uma queda abrupta, absurda de vendas. Os entregadores eles ficaram sem corrida e tudo isso num horário crítico entre almoço e janta. Só o momento que eles mais vendem. E o iFood ele opera entre 6 e 10 milhões de pedidos por dia. Isso é cerca de 250 mil pedidos por hora. Então você já imagina o problemão que isso rolou. E o iFood, ele é cerca de 250 mil pedidos por hora, com um ticket médio de R$40. Uma instabilidade de 1 a 2 horas representa entre 10 milhões e 20 milhões em transações impactadas. De reais, tá? A gente tá falando não de quantidade, mas em valor real. Só de impacto direto. Sem contar o restaurante que perdeu cliente, o entregador que ficou parado, o usuário que foi pro concorrente e às vezes nem voltou mais. Talvez você aí nem use mais o iFood. E tudo isso por causa de um bug de software. E você concorda comigo que isso poderia ter sido evitado com um bom QA, um bom teste para garantir que isso não ia acontecer? E olha, não precisa ser o iFood. Qualquer sistema, aplicativo de banco, sistema de agendamento de clínica do bairro, tem esse risco todo dia. E é por isso que a empresa de qualquer tamanho precisa de QA.
Consegue entender isso? E galera, eu sei que tem gente aí do outro lado pensando, será que isso é real mesmo? Será que é só o Manny falando isso? Tá tudo bem, eu entendo, tá? Você não precisa só me ouvir. E se você não confia em mim, talvez você vai confiar nessa notícia aqui. Tá? Isso daqui, inclusive, é atualizado para 2026. O Brasil ele precisou de 665 mil profissionais em 6 anos. E ele formou pouco mais de 464 mil pessoas. São mais de 200 mil vagas sem preenchimento. E isso não é só no Brasil. Existe um dado que até 2030, 85 milhões de empregos não serão preenchidos por falta de profissionais especializados. E dentro de TI, QA é uma das áreas com maior déficit. E sabe por quê? Porque as faculdades não ensinam direito. Inclusive, eu fiz faculdade de ciência da computação e não aprendi. Os bootcamps de programação, eles ignoram a parte de teste de qualidade de software. E a maioria das pessoas que ouvem falar de TI já vai direto para desenvolvimento, sem nem pensar que existe a área de QA. E eu fiz ciência da computação, como eu disse, que é considerado o curso mais completo da área de tecnologia. Eu tive uma aula de QA em 5 anos. Uma. O resto era tudo voltado para programação. Enquanto todo mundo brigava para ser desenvolvedor, eu vi que QA tinha muita vaga e pouquíssima gente qualificada mesmo que entendia sobre a área. E adivinha, os salários competem com os salários de dev e às vezes eles até ganham dos salários de dev. Quando eu vi isso, eu vi que era um oceano azul. E não só isso, o Google Startups ele confirmou esse ponto. E aqui está o artigo do Google, engenheiro de qualidade listado como uma função emergente no trabalho do futuro. Não sou eu falando, tá? É o Google que validou a área. E se você ainda está em dúvida, abre o LinkedIn agora e pesquisa QA no Brasil. Eu vou fazer isso com vocês, inclusive. Eu vou abrir aqui o meu LinkedIn, vou buscar por QA. Isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Só nos Estados Unidos, mais de 5 mil, quase 6 mil vagas, tá? 6 mil vagas. Vou colocar Brasil aqui, para ficar mais perto da gente. Só no Brasil, 1.600 vagas de QA. Isso daqui é nesse momento, tá? Que eu tô trazendo. Olha a quantidade de vagas abertas só hoje, tá? São vagas reais, abertas agora, para quem está começando, e isso não é promessa, é o mercado mostrando que precisa de gente. E o resultado é simples. Muitas empresas precisam e poucos profissionais estão disponíveis. Profissionais que sabem resolver o problema. Agora, pensa o que acontece quando você coloca muita gente para pouca vaga. Como acontece no comércio, na administração, na logística, o salário cai, a concorrência aumenta. E a empresa escolhe quem quer e paga o mínimo possível. Só que QA é ao contrário disso. Quando tem muita vaga e pouco profissional, a empresa ela briga para contratar, paga melhor, dá mais benefícios e oferece, adivinha o quê? Trabalhos remotos, porque ela não tem escolha, além de não ter necessidade de você estar trabalhando num lugar físico, né, na área de tecnologia. E sabe como funciona um recrutador de TI na prática? Ele não espera o currículo chegar para ele. Ele é pago para ir atrás da pessoa, para ligar, mandar mensagem no LinkedIn, convencer o profissional que já está empregado a trocar de empresa. Ele faz isso porque a empresa não acha esses profissionais de outra forma. CQA é vender água no deserto, galera. E quem sabe fazer não fica parado de jeito nenhum. E eu nunca fiquei desempregado depois que aprendi o caminho real em quase 10 anos na área. Mesmo quando eu fui demitido, eu consegui emprego em 2 semanas e eu estava empregado de novo ganhando mais. Porque a demanda ela existe. O problema é que o profissional qualificado ele não existe. Agora, vou mostrar para você quanto que ganha um QA, porque eu entendo que isso é importante, né? Lembrando, eu tô fazendo isso daqui tudo ao vivo para você poder ver, tá? Isso daqui é um guia salarial, tá bom? Inclusive, deixa eu ver de quando é essa... Ó, foi no penúltimo mês de 2025 que foi gerado, tá? Um QA Júnior, começando do zero, ele ganha entre 3 a 5 mil reais. Essa informação aqui, é possível você ainda ganhar mais do que 3 a 5 mil reais. Agora, quando você vai pro nível pleno, você consegue alcançar em 12 a 18 meses, salários de 7 a 10 mil reais. E sênior, a gente tá falando aí de salários de 10 a 17 mil reais, conforme aqui essa lista. E quem chega no mercado internacional ganha em dólar, tá, galera? Isso daqui não é mercado internacional, isso daqui é um mercado brasileiro e sem faculdade. Quem chega no mercado internacional, os valores que eu já mostrei pra vocês, eles aumentam ainda mais. Mas não precisa ficar só na estatística, tá? Deixa eu te mostrar casos reais. Lembra que eu falei que não precisa de faculdade? Pois é. A Tatiana, ela é formada em odontologia. Ela investiu anos em especialização. Todo mundo sabe que odontologia não é brincadeira. Só que ela não via reconhecimento, ela não via crescimento na
área e ela não conseguiu trabalhar de casa. Pô, como que você vai ser dentista trabalhando de casa? Em menos de 3 meses estudando QA, sem nunca ter tocado em programação antes, sem nunca ter feito nada na área de tecnologia, ela entrou numa empresa trabalhando remotamente e adivinha, fazendo automação, sendo elogiada pelo código que ela escreveu, de dentista para QA. Ou seja, ela saiu do consultório para trabalhar de casa. Olha isso daqui. O primeiro mês eu sentei a bunda na cadeira, eu assisti os vídeos, estudei, assim, tipo, eu só saía da cadeira para treinar, que é uma coisa assim que eu gosto, e para fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Almoçar, fazer comida, enfim, mas assim, o restante do tempo eu tava estudando e tirando dúvidas. Então, assim, foi um mês assim que eu fiquei totalmente imersa, mas assim, eu aprendi muita coisa. Assim, de um mês pro outro que eu não sabia nada, eu falei, putz, eu sei muita coisa agora. E durante esse período eu já fui tentando me aplicar para as vagas no LinkedIn. Assim, de início deu um pouco de desânimo, porque, putz, às vezes a galera não te responde, às vezes as empresas, você só recebe não. Mas aí tem uma hora que acontece, né? E quando é pra acontecer, ele acontece. E aí, quando eu tive a oportunidade da primeira entrevista, que foi mais ou menos com, acho que 2 meses e meio, que o processo demorou um pouco, assim, Sim. Foi um pouquinho demorado. Mas quando eu tive a primeira resposta, que aí eu fui fazer o teste técnico. Aí no teste técnico eu, assim, dei tudo de mim, né? Tive 5 dias pra entregar e eu entreguei, assim, além do que eles tinham pedido. Então, assim, me esforcei pra caramba, entreguei, assim, o projeto da melhor forma que poderia fazer, né? O que me deixou mais feliz foi o feedback do teste técnico. Porque, assim, quando eu fui fazer a entrevista técnica, eles me elogiaram muito. Eles até não tinham acreditado que eu que tinha feito que o teste técnico foi automação. E eles até não tinham acreditado que eu tinha feito. Perguntaram se eu tinha feito com a ajuda de inteligência artificial. Eu falei que não, eu tinha feito tudo sozinha. Falaram que meu código estava bem estruturado, estava bem organizado para uma pessoa que tinha começado recentemente. Então, assim, eu fiquei bem feliz por esse reconhecimento, porque foi uma coisa que eu coloquei bastante energia, bastante esforço, sabe? E era uma coisa que eu queria muito mesmo. Linda a história, né? E isso daqui não é um caso isolado. É o padrão de quem aprende com o caminho certo. Agora, eu quero mostrar uma coisa muito importante para você. Isso aqui vem um ponto que mais assusta as pessoas e que, na verdade, é o maior sinal verde para quem quer entrar na área de QA. Todo mundo está falando de inteligência artificial, a famosa IA. E a IA vai substituir o profissional de tecnologia. E, de fato, ela está mudando muita coisa, o desenvolvimento de software especificamente, tá? E está sendo tudo transformado, tudo está ficando mais rápido. E hoje, uma IA, ela escreve código, ela gera funcionalidades, ela cria sistemas inteiros em fração de pouquíssimos minutos, o que levaria às vezes um desenvolvedor fazer isso demorando às vezes dias. E isso tá deixando muito dev preocupado e de verdade, eles têm razão, tem que ficar preocupado mesmo, eles têm que correr atrás. Só que tem uma coisa que quase ninguém percebeu. A IA, ela gera muito código mesmo, e muito mais rápido que nunca. E quanto mais código é gerado, mais bugs aparecem. Inclusive, olha isso daqui, uma reportagem da Amazon. A Amazon, ela perdeu 6.300.000 dólares. E ela usou uma ferramenta de IA para gerar código automaticamente. E a ferramenta, ela ficou fora de controle. Inclusive tá em inglês aqui, mas eu tô traduzindo para vocês o teor dessa reportagem. 6.300.000 dólares por um bug que um QA podia ter identificado antes de ir pro ar. A IA, ela não substitui o QA. Inclusive, é ao contrário, ela aumenta a demanda do QA. Precisa ter cada vez mais QA para poder tomar conta de tudo isso que está sendo gerado. Antigamente, uma empresa, ela lançava uma atualização por mês, às vezes por semana, quando ela era muito eficiente. Hoje, com a IA, ela é lançada em dias, às vezes todo dia. E cada atualização precisa ser testada. Cada funcionalidade nova precisa ser validada. Cada integração precisa ser verificada. E tudo no mundo hoje é tecnologia. O banco que você usa é tecnologia. O app de saúde é tecnologia. O sistema da escola do seu filho é tecnologia. O sistema do mercado onde você faz compra é tecnologia. O aplicativo de transporte que você usou hoje é tecnologia. E tudo que é tecnologia precisa de QA. A IA, ela tá turbinando a criação de software e ao mesmo tempo tá turbinando a necessidade de quem garante a qualidade desse software. A gente tá se tornando cada vez mais necessário. E tem mais uma coisa que pouquíssimas pessoas estão enxergando. As empresas acham que QA é só ir lá no finalzinho do processo,
e ver se tá tudo certinho, né? E não, o QA ele precisa estar desde o início do processo de desenvolvimento, acompanhando o que está sendo desenvolvido, garantindo que os requisitos, as regras de negócios estão certas, a documentação está certa. E isso vai evitar retrabalho, evitar prejuízo que a gente acabou de ver e evitar crise. Gente, essa visão dentro da área de tecnologia ela é rara. Não é todo mundo que pensa assim. E é exatamente essa visão que vai fazer você se destacar desde a primeira vaga. Quem entra em QA agora tá pegando uma onda que ainda vai crescer demais. Você tá pegando ali, ó, o comecinho e você já tem as habilidades. Você só não sabia disso. E aqui tá a parte que eu mais gosto de mostrar para quem chega sem acreditar que é capaz. Muita gente pensa que para trabalhar com tecnologia precisa ter nascido na área, precisa ter feito faculdade de TI, precisa saber programar desde cedo, né? Acha que você precisa ser o gêniozinho, precisa ser o Neo do Matrix. E isso pode até ser verdade para quem é desenvolvedor, tá? Só que não é verdade para quem é QA, porque as habilidades que um QA precisa no dia a dia você provavelmente já tem. Você só não sabia disso. Então, por exemplo, olha os nomes que eu vou trazer aqui. Atenção a detalhe. QA precisa perceber o que não está certo antes de todo mundo. Quem trabalha em produção, em qualidade industrial, em inspeção, já faz isso literalmente todo dia. Você não deixa a peça defeituosa passar. E em QA você não vai deixar o bug passar. Outro. Seguir e criar protocolo. QA trabalha com roteiros de teste. Uma lista de passos que precisa ser seguida exatamente como foi planejada, motorista faz checklist antes de sair, o operador de empilhadeira verifica a carga antes de se mover, auxiliar de saúde segue protocolo clínico, tintim por tintim. Gente, isso é raciocínio de QA. Outro ponto, e esse daqui a maioria de vocês vai ter, se não todos, pensar como um usuário. O QA ele precisa imaginar todos os jeitos que alguém pode usar um sistema, inclusive os jeitos que não foram pensados, os jeitos errados de se usar ele. Quem trabalhou com atendimento, vendas, suporte, já vai saber que isso é instintivo. Você já faz isso no seu dia a dia sem querer. Você já sabe que o cliente vai reclamar antes mesmo dele reclamar, né? E outro ponto que é super importante dentro da área de QA, que é comunicar o problema com clareza. Quando um QA encontra um bug, ele precisa descrever exatamente o que aconteceu, onde aconteceu e como reproduzir isso. Quem trabalhou com suporte técnico, administrativo, financeiro, já sabe escrever relatório, faz isso todo dia, reportar inconsistência. É a mesma habilidade, pô. E, gente, documentar. O QA, ele registra tudo. Quem trabalha com logística, em gestão ou qualquer outra área que exige rastreabilidade, já entende o valor de documentar. E, pessoal, olha aqui. O João, ele ficou 10 anos na metalurgia. Ele não nasceu na área de tecnologia. Ele fazia checklist, seguia protocolo de segurança, identificava não conformidades na linha de produção e em 2 meses aprendeu a fazer isso para software. A Tatiana trabalhava como dentista, atenção a detalhes, precisão, capacidade de seguir protocolo rigoroso, são habilidades mais importantes da odontologia e são exatamente as habilidades mais importantes do QA. Em menos de 3 meses fez essa conexão e entrou no mercado. O seu histórico não é um problema para entrar em QA, ele é um diferencial. Você entende isso? Então deixa eu resumir o que você acabou de ver aqui nessa aula incrível. O mundo inteiro roda em cima de tecnologia, toda tecnologia precisa de qualidade, o Brasil tem um déficit de 200 mil profissionais de TI, são 85 milhões de vagas preenchidas até 2030 no mundo. A Google Startups, inclusive, listou engenheiro de qualidade, o engenheiro de QA ou o tester, tanto faz, com uma função emergente. A IA está acelerando a criação de software e, junto disso, acelerando a demanda por QA. Recrutador é pago para achar QA porque não tem no mercado. Ele tem que caçar QA. Você acha que é fácil? Enquanto o desenvolvimento está sendo pressionado pela IA, QA está sendo impulsionado por ela. Literalmente uma onda. E você tem o perfil que o mercado de QA precisa. Só falta você ter o caminho. Só falta você ter a rota. E isso não é jogo do tigrinho, pessoal. Quero deixar isso muito claro. Isso daqui não é uma promessa milagrosa. É uma carreira real. Uma carreira que fez a minha vida. Com dados reais, com vagas reais abertas agora, com pessoas reais que fizeram essa transição nos últimos meses, que saíram no mesmo lugar que você. E agora que você entendeu essa oportunidade, eu quero te mostrar como chega lá.
Entende uma coisa, saber que a oportunidade existe é só o seu primeiro passo. Agora, eu vou te dar a chave para você atropelar a concorrência com tudo. E na nossa próxima aula do Rota QA, eu vou te provar na prática que você não precisa de 4 anos de faculdade ou de certificações complexas que só servem para gastar seu dinheiro. E eu vou te mostrar o que o mercado real exige de quem quer trabalhar de casa, ganhando bem e com muito mais qualidade de vida. Eu vou te mostrar como migrar para a área dominando o que realmente importa. E depois dessa aula, você vai perceber que ser QA indispensável é muito mais simples do que tentaram te convencer. E o caminho para o seu primeiro trabalho remoto, ele tá a um clique de distância. Só que tem um detalhe, beleza? Se você não estiver lá, você vai continuar perdendo tempo com teoria barata. O que eu vou mostrar não tá no YouTube e ninguém entrega isso de graça por aí, beleza? E vou te dar um recado final. Se você ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp do Rota, já entra agora, pelo amor de Deus. Eu vou deixar o link aqui, pega o link do grupo na nossa bio e entra. E é por lá que eu vou liberar alguns materiais e resumos das aulas do nosso evento, tá bom? É muito importante que você esteja lá para poder pegar tudo isso. E além disso, a gente vai se ver na nossa segunda aula da Rota QA. Te vejo lá. Tchau, tchau.